Vou conversar com o vereador de Teresina, Evandro Ide, que é presidente regional do PDT no Piauí. Ele está aqui conosco para falar de sucessão municipal no Piauí e para falar de Câmara Municipal de Teresina. Presidente, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo. Obrigado, Douglas, obrigado a todos que fazem a TV O Dia e uma boa tarde a cada um de vocês que estão nos assistindo. Presidente, vamos já falar de política. Antes eu queria falar da Câmara Municipal, de um episódio que nós acompanhamos recentemente, discutimos aqui no jornal, o Dia News, que foi a tramitação do aumento dos enfermeiros, não é isso? Da classe Da realidade foi o aumento que o prefeito... Para a saúde. Para a saúde pegou enfermeiros, técnico de enfermagem... Várias categorias. Várias categorias. O projeto previa 5%. Aí, na tramitação no Legislativo, ficou em 20%. Na realidade, esse é do sindicato, esse é referente aos professores e pedagogos do Executivo Municipal. Essa questão da saúde, é porque eu confundi, desculpa. A questão da saúde, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, da auditoria que está sendo concluída pelo TCE. Na área da educação, era 5%, aí a Câmara, na tramitação, ficou 20%, voltou para o prefeito vetou os 20% e o veto foi mantido. Então, antes do senhor explicar essa tramitação, porque que aumentou para 20%, a mesma Câmara depois aceitou a redução para 5%, por que o aumento? Olha, Douglas, isso é um tema que é bastante discutido. Primeiro, o recurso do Fundeb é para ser utilizado com a educação, com professores, com os pedagogos, enfim, com a estrutura de educação do município de Teresina. Existe na realidade uma discussão, inclusive dentro do Tribunal de Contas, com decisão já do TCE desse ano, que trata justamente da defasagem desse valor, da não participação deste valor por parte do município para os professores e pedagogos. Então, o Executivo, quando mandou o projeto de lei de aumento de 5%, referente a esse recurso do Fundeb, referente à classe dos professores e pedagogos, a Câmara achou por bem, em sua maioria, os vereadores, sua maioria, em atender o que já predeterminava o próprio TCE, o reajuste, e que o próprio sindicato questionava e pedia, solicitava que fosse implantado, que é justamente o reajuste acumulado, a defasagem acumulada de 20%. Mas, vereador, foi feita uma consulta ou já havia uma determinação do TCE? Já existe o parecer do Tribunal de Contas, a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, a Câmara apenas corroborou com isso e apresentou o aumento para 20%. Tanto é que todos os vereadores votaram favorável. Com esse argumento, mostrando... Isso, com raríssimas exceções. O prefeito vetou, alegou que isso iria atrapalhar o reajuste a ser dado para as demais categorias, o que não é verdade, porque o recurso do Fundeb é para ser utilizado exclusivamente com os servidores da educação municipal. Trocando em miúdos, Douglas, o recurso do Fundeb, você é servidor público municipal de outra área que não seja da educação. O recurso do Fundeb não pode ser utilizado para pagar o seu salário. O salário dos servidores públicos municipais da educação pode ser utilizado, deve ser pago, deve ser gasto através do recurso do Fundeb. Então, tudo isso fez com que a gente fizesse... Quer dizer, o poder público pode fazer aporte de recursos à educação. Mas não fazer o contrário. Não o contrário. Então, essa tese do Executivo Municipal nós derrubamos por terra. O prefeito vetou. Infelizmente, nós não tivemos a votação suficiente para derrubar o veto. Seria a maioria absoluta, cerca de 15 vereadores. Felizmente, a gente não teve essa votação e o veto foi mantido. Então, hoje, o reajuste para os professores e pedagogos foi dado no cerca de 5%. Ficou mantido 5% e a categoria chegou a procurar os vereadores para uma medida posterior, para tentar discutir o que deveria ser feito após a manutenção do veto? Teve, inclusive, uma audiência pública na última segunda-feira com relação a esse tema. Então, assim, a Câmara não se furta do seu papel, os vereadores daquela casa não se furtam do seu papel. Tanto é que, após esta votação, já houve uma audiência pública com esse tema. Com a categoria? Com a categoria. E o que é que ficou direcionado, mais ou menos direcionado em termos de ação, vereador? Olha, Douglas, tem que ser continuado, tentado primeiramente o diálogo com a Prefeitura, tem que ser continuado o processo que está em andamento no Tribunal de Contas do Estado, para que a Prefeitura possa chamar as categorias, possa chamar o sindicato e os professores e pedagogos à mesa para negociarem. Se a Prefeitura não pode pagar de uma vez, que parcele, mas que pelo menos dê uma satisfação aos servidores públicos municipais. E pela conversa que o senhor teve com a categoria, ela está disposta a discutir o parcelamento? Douglas, com a categoria que não quer o melhor para si,
Então isso é natural. Então a categoria vai buscar o que é o melhor para ela, mas eu acredito que numa mesa de negociação, nenhuma das hipóteses pode ser retirada, pode ser descontada, pode ser excluída. Então, se a prefeitura tiver condição de pagar parcelado, que ofereça a proposta de pagamento parcelado. Então, a gente tem muita tranquilidade com relação a isso e espera realmente que o município resolva esse problema. Agora, vereador, outra área também que tem sido bastante discutida na Câmara, inclusive está pendente de um parecer, que é a área da saúde. Tivemos aquela sessão extraordinária, toda aquela polêmica, e a Câmara solicitou uma auditoria ao Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura disse também tem uma equipe fazendo uma auditoria nas contas da saúde. E qual é a previsão de conclusão dessa auditoria para que o tema volte a ser pautado no Legislativo? Douglas, a gente aguarda que ainda esse mês de abril, no mais tardar em maio, que a gente tenha o resultado dessa auditoria, principalmente com o que aconteceu nos últimos 3 meses do ano passado na saúde do nosso município, que colapsou e resumiu-se ao que a gente acompanhou no início do ano, na virada do ano de 23 para 24. Então, acredito que a partir daí a gente consiga, a Câmara Municipal, começar também a retomar o assunto para tomar as providências cabíveis, as providências necessárias. Vereador, atualmente a Prefeitura não tem ainda um líder na Câmara, um líder constituído na Câmara, com a saída do vereador Antônio Zé Lira, que é suplente, saiu. Não tem ainda uma liderança constituída. Como é que está sendo esse diálogo com o Executivo sem uma liderança específica? Olha, Douglas, o vereador Antônio Zé Lira deixou a liderança, deixou a Câmara Municipal na semana passada, quando do prazo de desincompatibilização. Essa semana nós tivemos a pauta enxuta na casa, nenhum projeto enviado pela Prefeitura Municipal. Então a gente espera que ainda até amanhã, ou mais tardar na próxima semana, seja comunicado à Câmara, porque isso é importante tanto para os vereadores da oposição quanto para os vereadores da situação, a gente ter esse diálogo. Então, eu volto a repetir, o Evandro é vereador de oposição desde o dia 1º de janeiro de 2021, mas não por isso eu quero o pior para a minha cidade. Então, o que for de projeto importante, a gente vai votar, como a gente sempre votou. Por exemplo, os empréstimos, que a gente questiona onde é que estão sendo gastos, como estão sendo gastos. Os empréstimos a gente votou de forma positiva para ser conseguido, para ser liberado a realização do empréstimo pelo município de Teresina, porque é investimento para a nossa cidade, é recurso para a nossa cidade. Mas a gente quer saber onde é que foi gasto esses recursos, com quais obras foram gastos esses recursos. Então, a gente não pode, porque a gente aprova, porque a gente vota a favor de uma situação, a gente pode apenas virar as costas. Pelo contrário, o nosso dever também é o de fiscalizar, e é isso que nós mais temos feito desde janeiro de 21. Em relação agora à questão do PDT. O PDT, eu lembro que saiu, agora falando de sessão municipal, saiu há algum tempo, o PDT não vai conseguir formar chapa proporcional, os vereadores vão migrar para outro partido, enfim. E aí o presidente da Câmara, o vereador Anderson Samuel, inclusive foi entrevistado pelo jornal Dia News, bateu o pé e disse, olha, o PDT vai ter chapa proporcional competitiva, e nós vamos, inclusive, expandir o PDT em termos de eleição de prefeitos e vereadores para o interior do Estado. Então, passou o prazo da janela partidária, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que o PDT conseguiu nessa janela. Douglas, uma avaliação bastante positiva. A gente vai falando do PDT como um todo, em todo o estado do Piauí, nós teremos candidaturas majoritárias em aproximadamente 17, 18 cidades. A gente conta com pelo menos 10 cidades. Prefeitos e vice. Prefeito. 10 candidaturas majoritárias, prefeitos. De 15 a 18 candidaturas majoritárias a prefeito. A gente estima que pelo menos 10 dessas candidaturas logrem êxito e a gente consiga ter pelo menos 10 prefeitos eleitos nas eleições de 2024. Candidatura de vice, nós temos 6 a 7 candidaturas de vice em outras chapas. E de 50 a 60 chapas proporcionais organizadas, montadas em todo o interior do estado do Piauí e também aqui na capital. Aqui em Teresina, o PDT se organizou, a gente conseguiu montar uma chapa, o vereador Enzo e o vereador Evandro, para eleger 4 vereadores aqui na Câmara Municipal, homens e mulheres. Nós contamos com 32 nomes, 11 mulheres, e 21 homens, para sair em campo este ano, lutando, trabalhando, mostrando os seus projetos, as suas propostas e levando a bandeira também do nosso pré-candidato a prefeito, que é o deputado Fábio Novo, que tão bem conduziu esse processo nesses últimos 2, 3 meses, de organização de todos os partidos da sua base, que compõem a sua base, que estão lhe acompanhando, que vão lhe acompanhar nas eleições de 2024. Falando disso, eu queria aproveitar porque se discute muito
a participação dos pré-candidatos a prefeito na organização das chapas proporcionais. Como é que foi a atuação do deputado estadual Fábio Novo, levando em conta que é um palanque bastante robusto? Olha, uma atuação bastante positiva. A meu ver, o Fábio se saiu como um grande articulador também político nessa área de organização partidária. Ele é o grande líder e se comportou como tal, com todos os partidos da sua base aliada, não seria diferente com o PDT. Então, eu acredito que essa fase a gente já ultrapassou e agora já estamos na segunda etapa, que é de colocar o time em campo, de levar a mensagem dos nossos pré-candidatos a vereador e também do nosso pré-candidato a prefeito, deputado Fábio Novo. Vereador, nós tínhamos 3 parlamentares do PDT. O vereador Alain Brandão, que terminou deixando o partido e ficou o senhor, e o presidente da Câmara, o vereador Samuel. Então o objetivo é dobrar a bancada. Dobrar a bancada e um objetivo plenamente viável. Nós contamos com cerca de 50 mil votos com esses 30 candidatos que nós temos na chapa. Um quociente em torno de 14 mil. Quociente de 14.500. Então, é plenamente viável a conquista dessas 4 cadeiras e o PDT se tornar, assim, a segunda maior bancada da Câmara Municipal. Uma outra questão, isso já passou, mas enfim, é sempre o momento de fazer uma reavaliação dessa situação. Como é que ficou a articulação dessa situação, ou seja, do apoio do PDT à pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo, com a direção nacional, que tinha a expectativa lá atrás de uma candidatura própria? Não, completamente tranquilo, isso nunca foi problema. O nosso relacionamento com o nosso... O senhor foi, inclusive, com o presidente da Câmara lá conversar? Sim, o relacionamento, tanto meu quanto do Enzo, com o presidente nacional, tanto o deputado André Figueiredo, que está ocupando a presidência nacional em virtude da licença do ministro Carlos Lupe, que ocupa o ministério no governo federal. O PDT é partido aliado do PT a nível nacional do presidente Lula, então nada mais natural que isso acontecesse. Então nós seguimos uma orientação, um caminho que já estava pré-estabelecido, achamos que queríamos, logicamente, como todo partido quer, uma candidatura majoritária, infelizmente não foi possível, então o caminho natural era seguir e marchar junto com o pré-candidato a prefeito, o deputado Fábio Novo, que antes mesmo de ter o seu nome definido pelo próprio PT, que é o seu partido, o PDT apoiou, confiou, acreditou nesse plano de trabalho, nessa estratégia eleitoral e principalmente na vontade que o Fábio tem de tirar a nossa cidade do buraco. É muito importante uma parceria do governo municipal na situação que a cidade de Teresina hoje se encontra com o governo estadual e o governo federal. E o melhor nome que nós temos é o do deputado Fábio Novo. Agora, esse alinhamento com o deputado estadual Fábio Novo, como é que... Porque nós temos uma candidatura que vem nas pesquisas ocupando o primeiro lugar. A candidatura do ex-prefeito Silvio Mendes é o candidato a ser batido, é o candidato a ser superado. E a agenda, a gente observa, do deputado estadual Fábio Novo é intensa, diária, reuniões. Como é que tem sido essa articulação, vereador, dos vereadores, dos pré-candidatos a vereador, das lideranças, nessa alternância de agendas, reuniões, por exemplo, com o vereador Evandro Ide, nas suas bases, com o vereador Enzo nas suas bases, com outro vereador nas suas bases? Como é que tem sido essa articulação? Olha, Douglas, o pré-candidato deputado Fábio Novo tem trabalhado muito, tem corrido muito, tem ido a todos os convites que recebe, não só dos vereadores de mandato, mas de todos aqueles que são pré-candidatos também a vereador, a vereadora aqui na nossa cidade de Teresina. O Fábio ainda tem um desconhecimento muito grande da nossa cidade, de figura do Fábio. O Fábio já tem 30%, em toda e qualquer pesquisa de intenção de voto, o Fábio aparece com mais de 30%. Então isso mostra a capacidade de crescimento que ele tem. Então a gente não tem dúvidas que lá na prova final, no dia 6 de outubro, o Fábio sairá eleito das eleições municipais. Ainda é, vereador, um grande desafio, além de tocar a campanha, tornar o deputado estadual Fábio Novo nesses locais que ele ainda não é conhecido? Olha, eu não digo que seria um grande desafio, Douglas, mas a meu ver, por exemplo, um candidato que não tem ainda, que não é conhecido ainda completamente pela população de Teresina, que já alcança, quando eu digo que não é conhecido completamente, cerca de 60% da população, 50%, 60% ainda não conhece, e que já alcança cerca de 30% da votação,
Então isso reflete muita coisa. Então a tendência de crescimento dele é muito grande. E é isso que nós temos acompanhando em toda a cidade de Teresina, em nossas caminhadas, em nossas visitas, em nossas reuniões, levando a mensagem não só a nossa mensagem como pré-candidato a vereador, mas também a mensagem do pré-candidato a prefeito, deputado Fábio. Agora, óbvio que hoje as campanhas são profissionais, são pautadas por pesquisas, enfim, os próprios vereadores conhecem suas bases. Essas áreas onde o deputado estadual Fábio Novo é menos conhecido, já são áreas mapeadas de conhecimento da coordenação de campanha e dos vereadores? Olha, Douglas, eu acredito que eu não posso falar pela coordenação, não faço parte da coordenação da campanha propriamente dita, mas eu acredito que a coordenação já tem isso mapeado, isso faz parte de estratégia eleitoral. A gente tem que trabalhar com números, com dados e principalmente com a vontade que se tem de governar uma cidade, de tirar uma cidade como a nossa cidade de Teresina do buraco, de mostrar que a cidade pode voltar a sorrir, pode voltar a crescer, de mostrar que a cidade pode ter um ombro amigo ao lado, que é o governo do estado e que é o governo federal. O governador Rafael aqui em Teresina tem mais de 80% de aprovação. A pesquisa da Veja já faz um tempo, mas a última pesquisa divulgada pela Veja, levando-se em consideração todos os governadores do Brasil, e a pesquisa foi feita só nas capitais, proporcionalmente de maior aprovação do país é o governador Rafael. É o governador Rafael. 82%, 83% de aprovação. Eu acredito que seja a maior referência, principalmente nesse quesito. Um governador que foi testado, que está sendo aprovado, foi testado nas urnas, que está sendo aprovado, tem mais de 80% de aprovação, que mostra um jeito diferente de administrar, que mostra um jeito diferente de trabalhar, de resultados. Então, tudo isso implica, logicamente, numa melhoria também para a pré-candidatura do deputado Fábio Novo, que vai precisar ir muito desse governo do estado lhe apoiando, que vai precisar ir muito do governo federal lhe apoiando. E aí eu faço uma pergunta ao senhor. A oposição, em relação a isso, levanta essa questão que não seria salutar, que não seria bom para a democracia ter esse alinhamento. É uma das argumentações da oposição. Olha, Douglas, eu particularmente vejo completamente o contrário. Eu acho que isso é muito mais do que positivo. É muito mais do que positivo. A saúde, por exemplo, do jeito que a saúde da nossa cidade está, ela precisa de um aporte muito grande, ela precisa de um apoio muito grande do governo do estado e do governo federal. Quem pode mais ajudar é justamente o governo do estado e o governo federal. Como é que a gente não vai querer um alinhamento desse? Pelo contrário, eu acho que tem que ter um alinhamento dessa natureza para que a gente possa olhar para a nossa cidade e ver que ela tem um futuro pela frente. Vereador, eu queria agradecer a sua participação e a gente vai continuar acompanhando essa movimentação na Câmara. O senhor disse que essa semana foi uma pauta enxuta, na semana que vem não há previsão também de pautas mais polêmicas? Acredito que não. Uma última pergunta, como é que está a conciliação da agenda? Porque a gente está na pré-campanha, não está ainda na campanha oficial, porque foi reduzido o tempo, acho que só 45 dias agora, isso, oficialmente, mas tem uma pré-campanha. Como é que está? O senhor, por exemplo, como é que está conciliando? É manhã, tarde, noite e madrugada. Aí conciliando com a Câmara? Aí concilia com a Câmara. Tem a agenda ali da Câmara? A Câmara é o ponto principal, que é o trabalho para o qual nós fomos eleitos ainda na eleição de 2020. Então nós continuamos com o nosso papel de vereador, legislando, apresentando projetos de lei. Agora mesmo eu estou vindo da Fundação Municipal de Saúde, levando ao conhecimento da Fundação de Saúde uma lei promulgada de nossa autoria, com recursos de emenda que nós lei, colocamos. Qual é a lei, vereador? É a lei 6.000, de cabeça eu ainda não decorei nem o número da lei, porque é recente. Mas ela trata de um programa de proteção às crianças com diabetes. Então nós destinamos recursos para que esse programa seja desenvolvido pelo município de Teresina. Tivemos uma conversa com o presidente da Fundação de Saúde, ele foi bastante solícito com relação a esse tema, ele que também é médico. O senhor destinou recurso? Destinei emenda, fui lá apresentar para ele, fui acompanhado de médicos e especialistas da área. Então, assim, esse é o trabalho da gente enquanto parlamentar, fiscalizando como a gente faz nos 4 cantos da nossa cidade, solicitando melhorias, solicitando benefícios, fazendo a nossa parte. Se o município vai executar ou não vai executar, pelo fato da gente ser um vereador de oposição, eu quero acreditar que ele não leve isso em consideração, porque a gente trabalha para o melhor da população, independentemente de ser situação ou oposição à prefeitura. Obrigado, vereador. E a gente volta a conversar no curso desse período de pré-campanha para a gente falar mais de política, aproveitando também falando da agenda parlamentar. Obrigado. Obrigado e estamos à disposição da nossa população.